Sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast, e hoje eu tenho a grata surpresa de entrevistar o meu host até então, né? Hoje vai ser entrevistado, que é Wagner Antônio Coelho, que ele é professor, advogado, empreendedor e pai de 4 filhos, né? Hoje em dia é loucura isso, né? É um projeto de vida. Wagner, seja bem-vindo ao episódio de hoje. Vamos falar um pouquinho então da tua carreira, da tua jornada, como é que tu está conquistando o mercado, né? Já tem uma trajetória brilhante junto com a Gero, Coelho e Kleinert. E esse ano comemorando 20 anos, é isso mesmo? Seja bem-vindo. Isso. Obrigado, Eduardo, Dudu. Obrigado pela parceria, né? Aqui no nosso podcast, falou, né, do host. E, cara, é uma grata satisfação poder estar tanto tempo, né, com pessoas do bem que se esforçam diariamente, né? A gente está completando aí 20 anos agora em abril. E é uma... Querendo ou não, eu tenho um filho de 15 anos, então é mais velho do que o meu filho, né? Tenho mais tempo do que estou casado, né, com a minha esposa Aline. Então a gente está, esse ano completa 17, tenho 20 tem um casamento aí com o Dr. Fábio já de longa data. Depois entrou o Vinícius, que é o Kleinert, né? E aí a gente está nessa trajetória atuando na área de comércio exterior, mais voltada para o comércio exterior, para a logística, né, internacional. E aí eu fui crescendo e intercalando, até porque Itajaí respira muito, né, o comércio exterior. Então foi um direcionamento lá quando eu comecei no estágio que eu segui, né? Certo. Wagner, conheço a família inteira, né? Por que escolher o direito, visto que, né, teus avós são comerciantes tradicionais da nossa cidade, teu pai trabalhou na indústria, tua mãe na educação? Por que escolher o direito? O que te chamou a atenção para seguir essa carreira, essa brilhante carreira? Então, na realidade, não tenho, né, ninguém na família, né, do direito. E aí, desde pequeno, eu trabalhava, né, ficava na loja. Isso quando a gente veio para Itajaí, porque antes a gente morava em Joinville. Até os 10 anos eu morei em Joinville. Meu pai trabalhava na Tupi, na metalurgia, né? E depois me criei dentro da loja e... Sabendo tudo sobre cores. Tons. Cores, tons, tecidos, linhas, tintas, pincéis. Sofrendo bullying dos amigos. Sofrendo um pouco de bullying dos amigos. Mas era artesanato em geral, né? Mas aprendi muito com a minha avó, meu tio, né? Que tocava um negócio, depois meu pai também. Os bate-voltas que eles faziam para São Paulo para comprar as coisas, mas... E aí o direito veio de conversas com meu pai, de que ele dizia, olha, a loja, né, já tem teu tio, então procura algo que faça sentido para ti, porque também tem tuas irmãs, tem teus primos, enfim. E aí eu fui analisar, fiquei até dividido entre arquitetura e urbanismo, engenharia, que não tem nada a ver, parte de número, lógicas, e o direito, e acabei indo mais para o lado do direito, porque eu sempre gostei muito de história, né, parte de português, e foi algo que eu me identifiquei. E um outro momento, daí meu pai falou o seguinte, olha, não aproveita, já vai arrumar um estágio, já vou conseguir um estágio para ti. E aí fui atrás ele conseguiu um estágio para mim, e com a Jussara Pamplona, que era a nossa vizinha, vereadora na época. E aí comecei a estagiar no escritório e conheci a Marta Deligdes, que foi minha mentora, uma grande inspiração, né, na área do direito. E depois fui fazer estágio no Porto Itajaí, primeiro na estatística, depois no jurídico do Porto, até que abrimos, depois de formado, a Marta e o Fábio, numa conversa que nós tivemos, resolvemos abrir o escritório, inicialmente até com a Jussara, isso em 2005.
Então no início tiveram outros sócios junto com vocês, não só era tu e o Fábio? Isso. Na realidade, a Marta foi a pessoa que ensinou, porque tanto eu quanto o Fábio fizemos estágio com ela, né? E que foi quem apresentou também a Johanna, depois a gente abriu a Forbise, né, a importadora juntos, né, mais o Sacha. Então, ela é quem tinha um conhecimento muito grande na área do direito, quem já tinha clientes, né? E aí nós tivemos essa honra, essa gratidão muito grande que a gente tem por ela, né, de ter montado o escritório com a gente em 2005. E depois com a Jussara também, e até 2007 daí a Marta sai, ela assume o registro de imóveis em Camboriú, algo que não, né? Por que eu vou não dá para dispensar, né? Não. E aí a Jussara também, a gente entendeu, né, que ela tinha já uma vocação na área política e tal, e aí ficamos só eu e o Fábio. E é quando a gente tenta empreender ali, também essa época, 2006, 2007, né, onde a gente abre a importadora Trading. Certo. E a paixão pelo direito aduaneiro surgiu em que momento? Então, como eu estagiava com a Marta era professora também, né, de direito, na época era legislação aduaneira, e já tinha alguns clientes que ela atendia na parte de importação, que ainda era pequena, né, alguma coisa de expo também. E o estágio que eu fiz no Porto de Itajaí também me abriu muito a cabeça e todo o crescimento que eu acompanhei ali em 2002, 2003 do Porto de Itajaí, principalmente com a privatização, né, o arrendamento com o Teconvi, foi algo que me chamou a atenção e foi me direcionando para essa área. Em 2005 abriu a pós em Direito da Aduana e Comércio Exterior, que depois eu também virei professor, que é coordenada pela Marta, né? Então completa 20 anos agora esse ano também. E aí o escritório dentro das nossas áreas de atuação foi algo que a gente vislumbrou com o crescimento da cidade nessa área de comércio exterior, que seria algo muito interessante. Ô Wagner, tua carreira então, graduação e depois fizesse uma especialização? Isso. Tem mais algum outro curso que você fez que queira comentar aqui com a gente também, falar um pouquinho do teu currículo? Sim. Então, daí, na sequência, logo eu fiz a pós em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, que foi a primeira pós do Brasil nessa área. Na Univale, isso? Na Univale, é a pós mais antiga do Brasil na área de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, né? Hoje se chama Direito da Aduana e Comércio Exterior. Depois daí, de um tempo eu fiz mestrado, mas mestrado na área de administração, né, com ênfase em logística, um mestrado profissional, e que abriu, né, que me possibilitou estudar mais ainda a parte de logística e containerização, que é um tema que eu gosto bastante. Perfeito. Ô Wagner, e como é que veio a vocação? A gente vai voltar a falar depois ainda do teu escritório, mas a vocação para lecionar. Em que momento, como é que foi esse convite? Por que tu também entrou nessa área? Então, a minha mãe é orientadora educacional, né? E eu sempre tive no escritório a Marta e o Fernando, que eram sócios na época quando eu estagiava, eles também lecionavam, né? E te confesso que na época não me chamava muita atenção. Depois veio a pós, eu até fiz depois um módulo de educação que era voltado para poder dar aula, né? E que era um módulo final. E o Placek, que era um grande amigo, né? A gente estudou junto, fez faculdade de Direito, depois fez a pós junto. E ele veio trabalhar com a gente no escritório, né? Durante um tempo. E ele já dava aula, né? De Direito de Legislação Aduaneira na Univale e dava lá aula no Paraná também. E foi ali por 2011 ele me convidou para dar aula, né? Ele já tinha saído do escritório, já tinha aberto o escritório com outro amigo que é o Bruno Tussi, e os dois, na realidade, me convidaram para dar aula, né? E o coordenador do curso também era amigo, né? O professor Manuel Maneca. Sim. E aí ele aprovou. E como a gente atuava na área, então foi algo bem interessante, porque eu podia ter muitos casos que eu ia contando, ia vinculando com o nosso conteúdo, né, que ia passando em sala de aula, e ia aprendendo muito com os alunos também, que a maioria já no mercado de trabalho, então isso
para mim até hoje é algo extremamente importante, onde eu continuo ensinando e aprendendo, né? Sim. E vai funcionando ali como um ciclo muito virtuoso, né? Certo. Porque hoje você não dá aula no curso de Direito, né? Não, também, não. Né? Infelizmente, na matriz curricular do Direito não existe uma disciplina de Direito Aduaneiro, né? Existe uma optativa de Direito Marítimo, né? Que muita gente acha que é a mesma coisa e não é. Sim. São muito diferentes, embora se complementem em muitos aspectos, muitos pontos. E o Direito aduaneiro ele fica mais voltado para a parte do comércio exterior, e o marítimo justamente a parte de transportes, né? Toda a relação depois com a containerização. E é algo que me ajuda muito também na advocacia, né? O fato de estar se atualizando, estar se estudando, né? Constantemente. Eu quando lecionava também, no momento que eu estudava na graduação, eu não tinha, jamais vou lecionar, né, e tal, mas depois que eu fiz a minha primeira especialização também surgiu uma possibilidade, eu gostei, e como é gratificante, né, a profissão do professor, né? A gente sabe que financeiramente não é tão atrativa, né, mas a gratificação que ela te dá, né, os alunos no final do semestre, de, pô, professor, obrigado aí por compartilhar o teu conhecimento. Então isso aí acho que, cara, é a famosa frase, né, que não tem preço, né, tem coisas que não tem preço. Né? E assim, ó, o lecionar no curso de comércio exterior, ali a tua pergunta, né, do direito, não existe as disciplinas, por exemplo, que eu leciono, né? E às vezes até o Vinícius, que é meu sócio, né, que é nosso sócio lá na Guerra Coelho Kleinert, ele foi meu aluno porque ele fazia faculdade de Direito, mas ele veio fazer a disciplina de Direito e Navegação lá no comércio exterior. Ah, legal. Né? Então foi como nós nos conhecemos. E ele foi trabalhar no escritório. E daí ele foi estagiar. Ah, que legal. Eu convidei ele para estagiar e depois ele foi crescendo. Já vai identificando ali os diamantes. Os perfis, né? Legal. E embora isso não dá para dizer que é raro, né? Mas é mais difícil de acontecer, porque a maioria dos alunos são do comércio exterior. Sim. Né? Então, e lá no comércio exterior, eu comecei falando porque no começo o pessoal não gosta muito do professor Wagner, porque ele vai falar de direito para o pessoal que é do comércio exterior. Então, maçante. Sim. Então é um pouco de teoria, então tu acaba tendo aquele choque, né? Sim. Mas depois, né, com os casos que a gente vai contando, né, com toda a relação que vai criando com os alunos, né, tu depois vai orientando alunos ainda em TCC, então é muito legal essa parte da inspiração, essa parte depois de tu ir na empresa, né, às vezes atender a empresa e aí os alunos estão lá e aí vão te cumprimentando, vão lembrando. Professor. Legal. Então isso é muito bacana. Sim. Eu acho que isso é fundamental, né? Tem um peso muito importante, né? A profissão do professor de fato, né? E pós-graduação, já lecionou também ou somente graduação? Sim, depois comecei em 2011 na pós-graduação de Direito da Aduana e Comércio Exterior, depois foram várias pós na Univale, Logística e Comércio Exterior, MBA em Global Traders, então todas as especializações, a Univale começou a desenvolver vários cursos voltados, né, para essa área de logística e comércio exterior, que é muito forte na nossa região e que é um polo nacional muito forte. Sim, somos reconhecidos nisso. Né? Então, e aí desde então eu venho lecionando, né, na especialização, questões de classificação fiscal, questões de aspectos portuários voltados à atuação do importador e exportador. Né? E tem um peso maior para ti poxa, é mais legal lecionar numa pós-graduação ou numa graduação? É tudo igual? Só muda o perfil do aluno, né? Não sei o que tu... eu acho que são experiências diferentes, porque o aluno da pós-graduação ele já está inserido, embora no comércio exterior, os alunos estão no mercado de trabalho já desde muito cedo. Sim. Né? Mas na pós ele já tem uma experiência maior, né? Só que após essas, principalmente a direito da aduana e comércio exterior, ela acaba tendo um público de advogados, pessoal que é do direito, e pessoal que é do comércio exterior ou relações internacionais.
né? Então acaba sendo um desafio também para o professor ele conseguir atender esses dois públicos, né? Que embora se complementem, então que é o ponto positivo, né, que eu vejo, de tu conseguir complementar conhecimentos diferentes, experiências e vivências diferentes, né, para que aquele conteúdo faça sentido. Legal. E teve algum momento já que algum aluno virou empresário e aí buscou o teu serviço? Já passasse por sim, a gente... isso é outra coisa muito legal do ser professor e se tornar uma referência, né, na área. Então a gente tem vários alunos que hoje são nossos clientes e que a gente acaba desenvolvendo uma relação muito bacana. Assim. Bom, né? Um network muito interessante. Ô Wagner, e falando em empreendedorismo, a gente sabe que grandes empresários tiveram negócios saudáveis que deram certo, que continuam dando certo, mas também tiveram experiências não tão positivas, né? Dentro da tua jornada empreendedora, tivesse caso que tu fosse empreender em alguma determinada área que acabou não dando certo por algum motivo e acabou te decepcionando, tens alguma história para nos contar? Sim, já tive, né? Mas o que eu penso é que de toda a história, de todo acontecimento, a gente leva experiências, vivências e tenta extrair algo positivo, né? Por mais que no final ela não seja aquilo que tu planejou inicialmente. Exato. Então a gente tive a Trading, né? Uma comercial importadora, em 2006. Junto com o escritório? Junto com o escritório, né? Paralelo. Isso. E aí o que aconteceu foi que quando chegou ali por 2010... nós entendemos que não era tão interessante continuar com as duas coisas ao mesmo tempo, porque não só por uma questão de tempo e energia, mas também porque a gente já tinha vários clientes que eram importadores. Né? Sim. E aí havia uma questão de conflito, de interesses e tal. Então a gente acabou optando por vender a Forbiz, né? Vendemos por uma multinacional chilena, a Orica Chemicals, e saímos então da parte da comercial importadora. Posteriormente, eu tive também uma loja voltada para decoração em plantas artificiais e que também, no final das contas, a gente acabou chegando na mesma conclusão, né, de que não valia a pena, né, continuar desenvolvendo por conta desse choque não por conta de clientes especificamente, mas mais de energia e tempo. Né? Já tinham as aulas também. Então, eu ainda não tinha os 4 filhos, né? Tinha só 2. Era mais fácil. Mas a gente entendeu que não valia a pena continuar. Sim. Embora, para a questão de gestão, e aí entre os pontos positivos, né? O escritório já tu já tem que ter, né, gestão. Eu até comento isso. No curso de Direito, a gente não tem nenhuma disciplina voltada para a gestão, voltada para te ensinar a ter o teu negócio. Né? Então, ser um líder, ou não a ser um líder, porque isso eu acho que é um pouquinho nato, né? Mas se aprende também, né? Se aprende muita coisa. Sim. Se aprende muita coisa. E a gente não tem isso, né? E as outras empresas, até por eu ter sido criado dentro de uma loja ali, né? Quando pequeno, então alguma outra coisa tu acaba aprendendo e extraindo, né? Dessas experiências e vivências. Ô Wagner, e como que foi o início do Vinícius dentro do escritório de vocês? Porque vocês era você e o Fábio, né? E depois, anos depois, o Vinícius de estagiário passou a ser sócio. Como é que foi essa transição, esse momento e o convite? Conta pra gente um pouquinho. Então, o Vinícius, ele sempre chamou atenção durante as aulas, né? Porque ele era um atleta profissional de natação, né? Foi seleção brasileira, chegou, né, até a seleção brasileira durante um tempo, e ele tinha um perfil muito disciplinado, um perfil, né, que chamava bastante atenção, né, muito dedicado, sempre queria saber mais no final da aula e tal. E aí eu fiz o convite para ele estagiar, ele começou, né? E aquela vida sofrida do estagiário e tal, e ele mais muito determinado, e ainda ele estava num dilema se ele largava a natação, porque ele ganhava razoavelmente bem nadando, né, por Itajaí, enfim. E ele, depois de um tempo, ele optou pela
pela advocacia, porque ele se forma, então, e aí ele continua com a gente como advogado associado do escritório, só que sempre com uma dedicação e um nível de esforço muito diferenciado, né? E sempre querendo algo mais, né? Querendo crescer, querendo evoluir, né? Expandir. E a gente eu comecei um mestrado em administração e ele também depois começou o mesmo mestrado e ele desenvolveu toda uma parte da gestão para a governança corporativa, que é algo que a gente acabou iniciando para os nossos clientes no escritório e ele foi encabeçando essa área, né? E aí ele foi se esforçando, estudando, tanto na parte acadêmica, científica, quanto no escritório, evoluindo, né? E aí abriu uma nova área dentro do escritório e o momento que a gente entendeu que realmente ele tinha, né, todo um crescimento e um perfil, e ele também veio com essa proposta, com essa ideia, e aí eu e Fábio, até então a gente não tinha aberto, né, a sociedade, a gente entendeu que realmente era hora de ter um novo sócio, alguém que tem uma visão também, um alinhamento de querer algo mais, querer... Que venha para somar de fato. Exatamente. Né? O Wagner, e além, né, da tua expertise na parte do comércio exterior, né, voltado do direito para o comércio exterior em geral, vamos citar assim, quais mais áreas de atuação o escritório de vocês ele atua, ele ajuda pessoas? Sim. Então, como a gente passou a desenvolver uma atividade muito voltada para o comércio exterior, agências de carga, comissários de despacho, a parte de empresas que lidam com container, compra e venda, nacionalização, locação, que é um nicho que a gente conseguiu desenvolver muito legal e muito forte, porque a gente teve empresas, né, que hoje são líderes de mercado, empresas muito fortes, a própria SS Reefer, Evolution, né, Containers, né, depois vindo a Alicom, uma relação com o Monteiro, então isso abriu várias portas, depois com o Chico, o Reginaldo, né, foi abrindo portas nesse segmento e veio uma necessidade, porque as empresas foram crescendo, né, o agente de carga foi crescendo, a trading foi crescendo, as empresas de container crescendo, os depots, armazéns, transportadores rodoviários. E aí vinha a necessidade de você ter uma atenção na área trabalhista, na área empresarial, contratual, né, de uma forma mais ampla, tributária. Né? Uhum. E nisso nós fomos buscando uma especialização, né? O Fábio, por exemplo, meu sócio desde o começo, ele foi buscando na área tributária, na área empresarial, né? Na área até um pouco antes. Nessa parte. Isso. O Dr. Jonathan na área trabalhista, né, né, muito, muito forte na área civil. Depois nós tivemos, né, uma ampliação dos negócios, que aí o negócio vai evoluindo, o pessoal começa a investir na área imobiliária, então começa a ter, né, então a gente tem uma advogada muito boa na parte de processo civil, de contratos em geral e também na área imobiliária, que é a doutora Bruna. Vão acompanhando as tendências do mercado. Isso, e a gente vai tentando auxiliar os nossos clientes sem perder a nossa vocação na área de comércio exterior e logística, que passa por questões cíveis, questões aduaneiras, direito marítimo, né, e tributário, né, mas também podendo atender a empresa de uma forma um pouco mais ampla. E, né? E hoje vocês atendem então os clientes de modo específico para uma determinada causa e também de modo mensalista, Exato. Tentando de fato ajudar o empresário para não ter um problema lá na frente também, de modo preventivo, vamos dizer assim. Isso. Em que pese comércio exterior tem muito incêndio para apagar, né? Porque as coisas vão acontecendo, às vezes muito rápido, e os problemas vão acontecendo, seja com a Receita Federal, MAPA, Anvisa, né? Ou às vezes com o transportador, o problema com o armador, né? E aí isso te demanda um tempo de consultoria muito, muito grande. Sim. E uma expertise que, né, como falei, são 25 anos desde estagiário atuando nessa área. Então você acaba, e mais as vivências, experiência como professor, vai te dando, né, muita bagagem. E essa parte de consultoria diária te toma muito tempo, né, de e-mail. Hoje com o WhatsApp, vai ver ali, o WhatsApp recheado. Uma fila.
de problemas, mas que a gente consegue lidar por conta desse acúmulo de informação e conhecimento, né? Certo. O Vinícius, então, ele fica mais focado na parte de governanças dentro do escritório de vocês, né? Isso. Então, o Vinícius teve aqui no nosso episódio recentemente e foi muito legal também. Para quem quiser acompanhar, só no Spotify ou no YouTube tem o vídeo, o episódio ali com ele. Também fica a dica para quem não assistiu ainda, né, Wagner? É isso aí. Governança corporativa é um dos grandes especialistas do sul do Brasil. Não, né? Achei muito legal a conversa com ele, né? A gente já conhece há um bom tempo, a gente tem trabalhos em conjunto com os clientes, mas trazer realidades de grandes empresas adaptadas para as pequenas e médias, né? Então eu acho extremamente importante esse trabalho de vocês, né? Porque daí acaba alcançando não somente o Vinícius, mas acaba todos vocês acabam abraçando a ideia junto também. Exatamente, né? Porque quando ele abre esse leque da governança, ela vai se aplicar a qualquer empresa, né? Sim. E ela vai precisar de um olhar na área que vai envolver a área trabalhista, uma área contratual, uma área tributária, né, sucessória. Então acaba que existe um trabalho, assim como eu sou o líder na área de logística e comércio exterior, ele é o líder nessa área de governança. Então ele acaba extraindo o que a gente tem de melhor das nossas potencialidades, né, para desenvolver um trabalho mais interessante. E tem uma frase que é casa de ferreiro e espeto de pau. Isso acontece lá na empresa de vocês ou vocês aplicam também a governança? Os sócios têm as reuniões mensais, semanais? Não sei como é. Conta um pouquinho da estrutura de vocês, como é que funciona também, né? Dentro do escritório, dentro da realidade de vocês. Né? Sim, nós temos um acordo de cotistas, né? Que é celebrado entre nós três, dos sócios, né? E aí a gente tem, depois a gente tem uma estrutura de reuniões, né, semanais, né, onde a gente faz um acompanhamento e aí um fechamento também. Sim. Que a gente faz na última reunião do mês, né, que é uma vez por semana. Na última a gente faz um fechamento. Mas isso veio depois da chegada do Vinícius ou você já tinha um hábito de ter essas reuniões com o Fábio? E como é que era? As reuniões sim, né? Mas a parte mais voltada à estrutura de governança com o Vinícius, né? Ele implementou e a gente tem seguido. Legal. Né? Ô Wagner, e por ser 3 sócios, né? Como é que é a comunicação de vocês, os problemas a gente acaba sabendo que, né, toda empresa tem entre as pessoas envolvidas, entre os sócios envolvidos, mas como que é a relação de vocês? É saudável? Vocês têm direcionamentos iguais? Como é que está essa questão? Então, são 20 anos, né? Com o Vinícius aí são quase 10, né? Ele como sócio mais uns 7 anos que ele já é sócio. Mas a gente tem um alinhamento, é óbvio que a gente tem discordâncias, né? Porque todo ser humano tem, parte, né? Mas é um casamento. Então, tem hora que tu tem que saber, né, respeitar os limites. Respeitar, né? Entender, né, que não é hora, talvez, de uma discussão ou de tentar alinhar, porque vai ser mais benéfico para o todo, né? Para o escritório. E aquela coisa, né? Tu também sabe, né? Tu tá no dia a dia. Sim. E aí às vezes tu tem uma ideia, tu quer implementar a tua ideia, mas tu tem outras pessoas que também são teus sócios, que também vão avaliar e vão entender. E aí a gente tem que ter esse bom senso, essa razoabilidade, né? A gente acaba tendo questão, como somos em 3, acaba votando, né? 2-1. Sim. Né? Os percentuais lá são iguais, então, de decisões. Nas decisões, sim, né? Nas decisões a gente costuma ter peso tudo igual. O peso igualitário. Que eu acho que é até mais fácil para a gente tomar essa questão de decisões, né? O Wagner, e ao longo dessa jornada de 20 anos, né, na empresa, no escritório, tem algum fato, alguma ação ali que de repente, poxa, foi muito difícil e conseguiram reverter? Tem algum caso que possa compartilhar com a gente? Cara, casos tem vários, né? Mas tem algo que eu vou depois te responder essa, mas que é interessante também. Quando a gente
recém abriu ali, por volta de 2007, começou um aumento muito grande de taxa de ocupação de terras de marinha. E a gente caiu de cabeça também nisso e estudou muito essa parte, o Fábio principalmente, né, que não é tributário, né, que é um preço público que é cobrado pela União, pela ocupação desse espaço. E a gente estudou muito e abriu uma associação com o deputado Edson Andrino, lá de Floripa, e até pela parceria com a Jussara que existia. E a gente atendeu muita gente no estado de Santa Catarina, né? E centenas de clientes, e a gente acreditava muito naquela tese e foi indo. Quando chegou lá por 2012, veio uma decisão daí do STJ que foi um balde de água fria. E depois, cara, em 2014, veio outra decisão do STJ atendendo a nossa tese, que foi inclusive um recurso repetitivo do nosso escritório, que subiu para o STJ, que foi analisado e entendeu que a nossa tese, que dizia que a avaliação, né, que estava sendo feita para a majoração ou aumento, ela tinha sido feita de forma irregular, que ela só era permitida a atualização. E aí a gente teve vários clientes, às vezes que são vizinhos, teve casos de amigos, inclusive, que são vizinhos ali no Canto Grande, onde um ganhou a ação e o outro perdeu. Que loucura, né? Então, aí tu imagina como é que tu explica isso pro cara, por que eu ganhei e o outro não, e tu perdeu, né? Aí pode até colocar, ele achar, né, que é culpa do advogado em alguns momentos, né? Então isso é uma situação... mas isso ficou bem tranquilo, claro, pra gente, porque a decisão do STJ tá aqui, o STJ mudou o posicionamento 2 anos depois, sim, entendeu? Sim. Casos que acontecem no nosso Brasil, né, cara? Pode acontecer, infelizmente. A gente fala, né, de questão de insegurança jurídica, isso, né? A gente tem questão tributária. Isso é um exemplo claro, né? Esse é um exemplo bem claro. Depois tem casos ali, né, os casos de containers, que foi algo que foi muito legal para o escritório, para ele se tornar mais referência nessa área, né? Foram liberações de vários containers que a gente conseguiu no TRF da 4ª Região, então com decisões bem interessantes lá por 2008 também, 2009, que foi o que me trouxe um interesse muito grande por estudar a parte de containerização, de containers, e especializar ainda mais nessa área, né? Daí de onde vem o livro, em 2011. E entrar nesse assunto, já que você falou, então, você é escritor de um livro, né? Ou mais? São dois? Não, um livro, né? Tem vários artigos publicados, científicos. Mas é que também participa de outros livros, né? Isso. Tá. Mas o primeiro, o livro é Containers, Aspectos Históricos e Jurídicos, de 2011. Então ele vem justamente por conta da atuação nessa área e da ausência de literatura, da ausência de maiores conhecimentos a respeito da containerização no mundo e principalmente no Brasil. Né? No mundo existe, e existia bastante coisa, mas no Brasil era muito pequena, né? Certo. E tem ideia de escrever mais algum livro aí para o futuro? Tem. Só falta tempo? Tem capítulos de livro, tem bastante coisa com base do que eu estudei no mestrado e para minha dissertação, que é voltada a essa área de containerização, terminais especializados, né, em container e container reefer. E aí tem material aí para um livro sobre logística e comércio exterior com foco em containerização. Legal. Que quem sabe aí, esse ano, nos próximos anos, show, né, se eu conseguir agilizar esse material, ele vai ser publicado. Legal. Wagner, e o futuro do escritório? O que vocês têm planejado aí para os próximos anos? Quais são que pode se revelar, né? Obviamente. Não, cara, o futuro... A gente não falei um pouco do posicionamento estratégico, né? Mas a ideia é um pouco também na qualidade, um pouco não, né? É muito mais na qualidade do que na quantidade. Então, hoje a gente tem alguns clientes específicos que nós entendemos ali como clientes chaves, né? Que são nossos mensalistas e que a gente tem um atendimento e consegue dar uma dedicação muito específica. E, ao mesmo tempo, na parte da governança,
né, a gente pretende ter uma amplitude um pouco maior por se tratar de uma área que também ela é muito personalizada, né? E só que essa personalização tem valor, né? Em que pese seja um desafio conseguir demonstrar isso muitas vezes para os clientes, mas tem mudado bastante, né? O pessoal tem valorizado um pouco mais isso e toda a experiência que o próprio escritório e o Vinícius vem adquirindo, né? Nesses mais de 7 anos aí se dedicando exclusivamente também nisso, a gente tem entendido como um caminho interessante a ser trilhado. Né? Eu vejo isso um mercado muito promissor, né? Olhando de fora também, né? Então, eu vejo que as empresas antigamente não se falavam, a cada ano que passa vem ganhando mais força, né? Então, obviamente, isso consequentemente corresponde lá nos clientes de vocês, né? Então, eu acho que é algo que, com certeza, vocês têm muito a conquistar ainda. Sim, com certeza. Embora a gente passa por isso na advocacia, como tudo, qualquer prestação de serviço, que é a questão da valorização do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, muitas vezes o pessoal acha que é a velha história do apertar o parafuso, né? Mas qual é o parafuso que precisa ser apertado, quanto? E que ele vai fazer toda a diferença. Vou pegar na internet aí um modelo e vou aplicar, não é bem assim. Hoje também, com a inteligência artificial, né? Eu falo isso para os alunos e para os clientes. Todo mundo quer pegar tudo pronto, né? E muitas vezes ele vem pronto, mas vem cheio de erros, né? E como é que você vai conseguir validar aquele documento ou aquela informação que veio, se ela está correta ou se ela está incorreta, né? Exatamente, então, às vezes o barato sai caro, né? Ô Wagner, e falando em inteligência artificial, a profissão de vocês, tu acredita que vai mudar em virtude da inteligência artificial? Vai acabar em alguns casos? O que tu acha que pode acontecer, no teu ponto de vista? Então, eu tenho estudado, tenho buscado e usado inteligência artificial. Eu acredito que em algumas atividades ela talvez vai substituir atividades mais básicas, mais, né, específicas. Ela vai, mas em outras onde tu precisa de um nível de personalização e talvez até de entendimento, porque um olhar que a gente tem também muito forte no escritório é o tratar com o ser humano, né? Então, por mais que ele seja um empresário, um sócio, acima de tudo ele é um ser humano. Exato. E esse atendimento personalizado que a gente consegue dar, né, por conta do nosso posicionamento estratégico, é algo que acaba influenciando muito nos trabalhos, principalmente na área de governança. Né? Então, tu entender todo o método que o Vinícius desenvolveu, né? Tu ter a conversa, ter um entendimento do todo e não só pegar um documento e dizer, tá aqui o teu documento. Porque a realidade de cada empresa e principalmente de cada sócio, né? Muitas vezes o que ele imagina, a expectativa que ele tem é diferente do sócio, só que eles nunca conversaram a respeito. Né? Então, o que eu vou fazer, às vezes, na questão de sucessão, se um deles faltar, né? Ou quando envolve questão familiar, ou meu filho que vai ingressar. Então, como é que uma inteligência artificial vai resolver esse problema? Né? Ela pode auxiliar, talvez, a tomar ideias, a ter ideias, né? Mas eu acredito que em alguns casos de conseguir analisar o todo e te dar essa resposta, não. É muito pessoal, né, o trabalho. Nessa área é muito pessoal. Com certeza vem facilitar, né? Muitas pessoas também já saíram várias matérias na minha área, na parte da contabilidade, que a contabilidade vai acabar. Eu acredito que acabar não, né? Mas mudar o jeito que se faz contabilidade, que se faz o trabalho do advogado, com certeza vai mudar, né? Mas acabar é algo muito delicado, né? Existe muita discussão, né? Porque tu vai pegar em áreas, sei lá, direito penal, a própria jurisprudência, os tribunais vêm se utilizando muito também com aprendizado de máquina, enfim, para decisões, né? Mas eu penso que esse lado humano a máquina nunca vai conseguir ter, né? Nunca vai substituir. E a gente viu isso muito na pandemia, né? A parte tecnológica, a parte, né, do home office, não ter mais o contato, não vai precisar mais ir para o escritório trabalhar. Mas hoje isso está mudando um pouco já, né? Foi bom a pandemia por esse motivo, né? Nos ensinou algumas coisas. Exatamente.
mas esse contato, né? O olho no olho, a né? reunião presencial. Tem um peso muito forte, né? É o que na universidade a gente conversa muito também das aulas, né? Isso. Então, ter a aula presencial é uma outra energia, é uma outra possibilidade de lidar com o ser humano. Só que para alguns existe a facilidade, às vezes, de uma aula online, né? De ter essa aula gravada, Só que é muito... Eu vejo muito como questão de perfil, né? O que tu quer buscar, né? E questão de se adaptar também, né? A informação é mais rápida, é mais fluida, então... às vezes não cabe, talvez... E aí é questão de método, de didática, de como que tu vai buscar, né? Vai pegar os cursos online hoje, tu tem pequenas aulas que vão se juntando. Isso. Né? Então, como é que... a gente está vivendo isso, né? Então, eu acredito que a gente não pode dizer o que é certo e errado, nem te dar uma previsão tão concreta como... contabilidade vai acabar, ou o direito, né? Os advogados não vão precisar mais. Ô Wagner, e o escritório de vocês atende os clientes mais aqui na nossa região, mais centralizado em Itajaí, ou também está disseminado em outros locais? Então, em razão da especialização na área de comércio exterior e na parte de containerização, a gente acaba tendo clientes no Rio Grande do Sul, clientes no Paraná, clientes no Amazonas, em Manaus, né, São Paulo. Então, a gente tem clientes hoje espalhados aí pelo Brasil, né? Os nossos clientes, que às vezes tem uma matriz aqui, mas ele tem filial em Alagoas, tem filial em Rondônia, né? Onde tem regimes TTDs de ICMS, né? Então, Ô, Wagner, e olhando lá para trás, né, em 2005 que foi constituída a abertura né, do escritório. Isso. Um filme que passa na tua cabeça, né? Quantas coisas que mudaram de lá para cá. E o que tu tem de ensinamento assim que tu faria diferente se fosse startar um negócio hoje com a tua experiência, com a tua vivência? O que tu acha que tu poderias compartilhar com a gente? Eu penso até para advogados, né? Talvez a parte de gestão, de estruturação de pessoas, né? De conseguir... Nós, no escritório, nós temos uma premissa, né? Do desenvolvimento das pessoas, né? E trazer a questão do associado e não de ele ser um seletista, justamente para possibilitar, estimular ele a crescer e a se desenvolver. Né? E tanto que aí a gente vai ter o Dr. Jonathan tá com a gente há 12 anos, né? A Bruna também já está com a gente há quase 5 anos, o Vinícius há 7, 10, né? Desde estagiário. Desde estagiário. Então é algo que a gente acaba criando esse laço, criando essa relação, e eu acho que isso é importante em qualquer atividade, né? E é óbvio que tu ter o olhar daí depois de gestão, né? de saber dessa importância, dessa construção que quando tu abre um escritório recém-formado ali, por mais que a Marta já tivesse uma experiência e maturidade, tu acaba tendo que, né, contratar, demitir, então tudo isso é algo que... acaba... influencia muito, né? Penso, porque querendo ou não, o escritório em si ele é formado de pessoas, né? Então são pessoas que vão prestar esse serviço. Muito humano, né? Então esse olhar eu acho que é fundamental. E uma inspiração que você tem na área do direito? A minha inspiração é a Marta. Ela é um ser humano fantástico e me ensinou muito, né, não só na advocacia, mas também, né, como pessoa, como se tratar como pessoa. E deu oportunidade, né, tanto como estagiário, depois de ser sócio, e é uma referência no direito aduaneiro, né, é uma empreendedora, quem sabe, para a gente trazer aqui, né, fundou a primeira pós do Brasil em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior. Isso é uma outra coisa interessante depois e apoiou também, mesmo ela já estando fora do escritório, hoje ela é oficial do Registro Civil em Timbó, concursada. E em 2011 nós criamos a
na OAB uma comissão de direito aduaneiro marítimo e portuário, que também é uma das primeiras do Brasil, se não for a primeira, né, com o apoio dela. Fábio Guero, o Bruno Tussi e o Ricardo Placek. E hoje é uma das comissões que tem eventos, né, na agenda nacional, é uma comissão muito forte, que a gente acabou criando também por conta dessa visão mais empreendedora, né? De algo que a gente precisa também para fomentar e fortalecer a nossa atividade. Certo, então já tens a missão de convidá-la para aqui para o nosso podcast um dia, né? Para participar junto com a gente. Vamos convidar. Com certeza. Uma grande personalidade. Né? E a festa de 20 anos vai ter? Você convidado? Como é que tá os preparativos? Nós estamos avaliando, né, Eduardo? Estamos avaliando. O Vinícius faz uma costela fogo de chão, já participei de algumas, né? Então, alguma coisa nesse sentido deve sair. Legal. Parabéns aí pelos completar o aniversário de 20 anos, né? Não é para qualquer empresa, já está fora da meta ali do Sebrae. Já passou do índice de mortalidade. Mas é um desafio, né, cara? Empreender ali de 20 anos é um desafio muito grande, né? Com certeza a gente está falando aqui de coisas boas também, mas vários problemas com certeza. Que acabaram tendo ao longo desse caminho, né? Então isso aí é algo que todo empresário, né? A gente não vive só de alegrias, né? Exatamente. E muitas vezes a advocacia ela te dá o bônus de quando a coisa dá certo, né? E muitas vezes ela vai te dar um ônus, vai te dar algo que não é positivo quando não sai uma sentença, uma decisão conforme o teu cliente esperava. Né? Sim. E aí tu ter o tato, tu ter né, de conseguir passar essa mensagem, essa informação, porque na realidade são duas pessoas que entendem que tem um direito, né? E uma pessoa, depois 3, no caso do tribunal, é que vai julgar e analisar e avaliar quem é que tem realmente esse direito do seu lado. Né? Então isso é algo que também te dá muita casca, assim, né? Porque te dá a notícia boa é fácil, né? Mas às vezes ter que dar uma notícia ruim. Sim. Graças a Deus são muito mais notícias boas do que ruins que a gente deu. Mas isso também serve de aprendizado pra gente, né? Com certeza. Esses problemas que a gente acaba tendo, né? A gente com certeza. Às vezes não atende um cliente para prejudicar, né? E sim não, para de ajudar, forma alguma. Né? E aí, só que infelizmente... Um dos valores que a gente leva é o ânimo de dono, né? Então, de tu tratar com o problema como se fosse teu, né? Legal, ótimo. Então... Wagner, provavelmente alguns alunos teus ou pessoas que estão nos acompanhando vão querer empreender no ramo da advocacia. O que tu vê de dica para quem quer empreender, para quem quer iniciar? Só não pode ir para o comércio exterior, né? Que senão vai ter mais um concorrente, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, sim, com certeza. Mas uma coisa que é fundamental é você estar bem preparado, né? Então, essa coisa de achar que a informação... Hoje tu tem muita informação, né? Mas você construir essa informação, e se for no comércio exterior mais ainda, porque você vai ter que ter uma área muito específica que te demanda um conhecimento técnico muito grande, então você buscar esse conhecimento, buscar se aperfeiçoar. E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, que meu pai me ensinou, né, e que eu levo, né, para a minha vida, é a questão da prática. É a questão de você buscar o estágio do quanto antes tu estagiar. E eu falo para os meus alunos, né, para quando eu tenho a oportunidade de palestrar, cara, busca colocar na prática aquilo que tu está aprendendo, né, que a tua absorção, né, vai ser muito maior. Exato. Porque tu fazer, né, aquilo que tu está aprendendo, né, te possibilita uma capacidade maior de aprendizado. A prática com a teoria, né? O teu desenvolvimento é muito mais rápido, né? E eu também cito um outro ponto que eu cito para o pessoal aqui do escritório que está iniciando, é a repetição, né? Quanto mais tu repetir, quanto mais tu treinar, tu vai fazer aquele trabalho com mais segurança, com mais confiança. Com certeza. Né? Se a gente fazer uma analogia, pegar um jogador de futebol, porque muitos têm o dom, né? Mas todos eles se repetem demais aquele movimento, aquela rotina, aquele treino, né? Sabe um exemplo que era muito... eu achava muito chato, né?
continuo achando, quando eu comecei a estagiar, as publicações que vinham de intimações dos processos, elas vinham por fax, né? Então tinha alguém que lia o diário e às vezes eu tinha que ler o diário. É velho já, né? Falar de fax, cara. Pois é, facsímile. E o escritório onde estagiava recebia um calhamaço do diário oficial e tinha que ficar lendo as decisões ali, encontrando quais eram as publicações em nome dos advogados do escritório. Caramba. E depois, lógico, vinha o fax, tinha uma empresa que só fazia isso. Sim. Mas isso é a repetição. Então, os termos técnicos que eu lia, a forma de redação, tudo aquilo ia aperfeiçoando o conhecimento. E o estágio te possibilita isso, te possibilita uma repetição, né, muitas vezes, né, de algumas funções, de algumas atividades, sim, sim. onde tu vai ficando cada vez mais se apropriando daquele conhecimento e depois vai transformando esse conhecimento. Né? Exato. No futuro vai fazer sentido, né? Aquela repetição. Que tu só vai desenvolver fruto, né? aquela competência e uma habilidade para mudar algo se tu conhecer ela muito bem. Né? Então, isso é algo que eu sempre estimulo meus alunos a... Quanto mais conseguir, mais cedo conseguir... Botar a mão na massa. Botar a mão na massa e fazer essa relação com o que está aprendendo. Uhum. E conciliar família, né? Já que a gente falou no início, tens 4 filhos, né? Mais a empresa, enfim. Como é que tu consegue lidar com tudo isso, né? Esposa também, né? Então, a família, Deus em primeiro lugar, né? A família... E o trabalho estão ali, né? Mas a família vem antes. Prioridade. E o que, graças a Deus, eu tenho que me possibilita, né, ter uma família grande ali, os 4 filhos, é uma esposa maravilhosa, né, companheira, grande Aline. E ela... E nós, né, nos alinhamos e nos damos muita força, mas a gente tem uma retaguarda muito bacana com os pais dela, os meus pais, né? A mãe dela, né, pessoa fantástica, o pai dela também. Assim como os meus, como eu já falei, que são muita inspiração para mim. E aí isso te dá uma retaguarda, né, bastante importante. Uma segurança, né? E ajuda, né, na criação, na educação. Então... E algum dos 4 aí, algum deles já comenta em alguma atividade para a área do pai, alguma coisa, ou ainda não? Não, na realidade o Arthur a gente até tentou com uma experiência, ele ficou um pouco lá no escritório, mas não é algo que ele... Agora ele está indo para o ensino médio, né? Então tá aí... Conhecendo o mundo ainda. Teu companheiro de viagem. Né? Meu parceiro de Eurocopa. E a Clara, que são os mais velhos, né? A Clara já quer estudar fora, né? Ela fala bem inglês, então tá com algumas ideias, mas não tem nada muito fazer intercâmbio. Sim. Né? E esses dias até meu pai estava dando uma prensa no Arthur falando justamente sobre essa questão do estágio, da importância de colocar em prática, de aprender alguma coisa e depois tu ir conseguindo ter um ponto de ancoragem onde tu vai, né, o conhecimento que tu vai adquirindo, vai conseguindo. E aí ele até ficou meio assim, mas vamos estudando e conseguindo desenvolver algo. Tempo ao tempo. Sim. Wagner, microfone aberto aí para os recados finais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu escritório, onde que fica à disposição agora que o microfone é teu. Então, tá, a gente tem um Instagram do escritório, @guercoelho_kleinert, LinkedIn, o site do escritório. O escritório fica em Itajaí. São, esse ano, os 20 anos. Que dia que é a data oficial? Dia 10 de abril. 10 de abril. Tá chegando então já. Tá chegando. Legal. Tá próximo. Até veio uma boa hora, né, a nossa conversa. Com certeza. Agradecer o Eduardo, uma pessoa que eu guardo no coração, um amigo, né, família. Isso aí. Que também inspira, que também é gente que faz a diferença no dia a dia com as pessoas e com muito conhecimento, né? Obrigado. Wagner, muito obrigado pela presença.
né? Que a gente está com um trabalho novo, né? Nesse podcast aí, que com certeza a gente está aprendendo muito, trazendo pessoas boas também, né? Que a gente tem como inspiração. E também faço das suas palavras as minhas. Você é uma grande referência por ser mais velho, né? Então te admiro muito. É um grande profissional, me dá consultoria gratuita aí quando eu preciso. Então, cara, sem palavras aí por troca, tudo que tu faz por mim também, me ajudando, dando conselhos, né, cara? Uma vivência muito maior, profissional, né, pessoal. Então a gente conversa bastante. Agora só falta os filhos, né? Exatamente, estamos trabalhando para isso. Aí, mas, cara, é prazer te ter aqui. Com certeza, depois temos que fazer essa invertida, né? Com certeza, né? Vou te entrevistar. É isso aí. Pessoal, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a história do Wagner também, então pode seguir o Instagram, conhecer a empresa. Fica na rua Samuel Oise, é isso? Na Travessa Antônio Deola, né? Isso, em cima da antiga Casa Vênus, né? A famosa Casa Vênus. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube também, para que a gente possa compartilhar histórias inspiradoras, interessantes, assim como a do Wagner. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.